É a audiência do BBB, hein? Porra, as notícias não são muito boas, hein? Mas tudo tem contexto. Vamos falar um pouco aí sobre esta que está sendo chamada a pior audiência da história do reality show. Notícia quente aqui do Gabriel Wacker, do outro canal lá da Folha de São Paulo. A final foi o índice mais baixo da história. A vitória da Renata culminou aí num resultado não muito positivo. Vamos ver aqui, ó, desde 2002 que não tinha um Ibope tão ruim, foram 17 pontos, segundo prévias de audiência obtidas pelo Wacker, na Grande São Paulo, principal mercado de TV do Brasil. SBT e Record tiveram 4 e a Band 1 ponto. Aqui fotos dos participantes, tá legal, muito que bem. Em comparação com o BBB do ano passado, foi uma queda robusta. Olha só, rapaz, ano passado foram 27 pontos. Meu Deus, 10 pontos a menos, hein? Primeira vez que uma final marcou menos de 20 pontos. Meu Deus. O pior tinha sido 20 pontos com a vitória da Amandinha, da Amandex, no BBB 23. Ó, daí tem aqui o ranking do naufrágio, né? O BBB terminou com uma média de 16 pontos, também a temporada menos vista, se a gente for analisar e comparar. Olha só, cara, o maior Ibope da história, né? Pô, olha só, BBB bateu 59, o primeiro, o BBB 3 teve. Ah, aqui, ó. O maior foi o 59 do BBB 1, o 5 teve 57 e o 4, 56. É uma outra época, né? Outro modelo de consumo totalmente diferente. Se a gente for ver aqui, nos últimos anos, olha que tragédia, hein? Mas eu sempre falo assim que existe uma correlação, sem dúvida alguma, com a audiência do horário nobre como um todo, né? Se a gente for ver aqui a Ferro e Fogo, não sei se você concorda comigo, mas tanto o Jornal Nacional quanto a novela das 9 perderam uma audiência muito relevante, muito grande. Esse horário, que era o horário nobre premium, ainda é, lógico, comparativamente, aí, se a gente for ver, é uma audiência muito grande da Globo, mas numa tendência de queda violenta, né? E aí uma coisa concatena na outra. Se a novela está pior, e historicamente está pior, Mania de Você deu 21 pontos de média. Como que o BBB vai dar mais audiência que a novela? Isso não existe, né? Então a gente não consegue analisar o fracasso dessa edição, que foi um fracasso, olhando só o BBB. Concorda comigo? É a minha humilde opinião, pelo menos. E aí a gente tem aqui algumas outras análises que saíram. Ó. Vamos ver aqui o Notícias da TV. BBB foi um fiasco para Globo. Mania de Você prejudicou o reality. Isso é fato. Isso é fato sem dúvida. 16 pontos, 3 a menos que o BBB 23, que detinha o recorde negativo, mas para a Globo foi prejudicado pelo desempenho de Mania de Você, mas passou longe do fiasco. O Amaury Soares avalia que o BBB deu super certo em todas as métricas. A audiência é muito consistente, o buzz que ele gera é no nível de 96% de tudo que se discute. Esse Big Brother é super debatido nas redes sociais. Eu sempre fico preocupado com a leitura de dados que a Globo tem feito. Assim, eu acho que se eu entendo falarem isso numa entrevista, mas eu espero que internamente o papo seja um pouco diferente, um pouco mais qualitativo, né? Pelo menos eu torço por isso. Mas deixa eu ver aqui. Cravou, a performance dessa temporada é muito consistente, engajamento comercial e tal. Pois é, vamos ver como vai ser no ano que vem. A gente viu a relação de genro com sogra, novos assuntos, está muito satisfeito. Bom, ele não ia falar que estava totalmente frustrado, mas eu sinto falta de uma autocrítica um pouco menos
poliana, né? E aqui uma outra coisa que eu vi curiosa também, daí é no Na Telinha. Queria mostrar para vocês, ó. BBB 25 foi o trabalho de menor audiência da Vitória Estrada na Globo. Olha só, o reality teve menos público que as 4 novelas da atriz na emissora. É curioso, eu achei criativa essa comparação aqui. Porque ele pega a média de 16,2 do BBB e compara com a audiência das novelas que ela fez. E aí ela fez novela em 2017, das 6, se eu não me engano, que deu 22, a outra deu 17, das 6 também, a outra das 7 deu 27 e Fuzue deu 19. Olha só, cara, é um período aqui, ó, se a gente for analisar 2017 para 2025, de uma revolução na audiência, né? É difícil, uma comparação injusta, mas a gente tem um cenário que não é o melhor cenário possível de audiência, né? Eu acho que esse BBB ele falhou miseravelmente em reter o assunto, em trazer debates relevantes, porque assim, eu discordo do Maurício Soares, que o BBB 25 trouxe a discussão genro e sogra. Não trouxe. Eram só 2 personagens do programa. Não tinha discussão nenhuma. Discussão sobre o BBB mesmo, acho que rolou a Graciane com os ovos e mais nada. E talvez a Vitória e as irmãs lá, a Camila e a Tamires. Mas de resto, não houve. Assim, o que reverberou foi torcida, foi engajamento, muitas vezes tunado por um público muito fascinado, mas tem que abrir o olho. Assim, tem que abrir o olho, porque mais do que essa audiência em queda da TV, que eu acho que está sempre ligado ali, se a gente for analisar, eu já falei aqui, a retenção do BBB em relação à audiência da novela costuma ser 70%, entre 70% e 75%. O BBB 25 teve essa retenção em relação à audiência das novelas. Perfeito? Então existe um problema anterior, que é a audiência da novela. Isso que precisa ser pensado, precisa ser repensado. Aí pela Globo, perfeito? Porém, a qualidade do debate sobre BBB nas redes esse ano foi abaixo da crítica. Isso para mim é pior do que qualquer número que ele vá dar aí, que a gente vai achar aí. Minha humilde opinião. Precisa qualificar. Para o ano que vem precisa qualificar. Precisa caprichar mais no elenco, precisa ter menos medo de tratar de polêmica e precisa voltar à era de ouro do BBB. Ficou devendo esse BBB 25, hein? Eu não acho que, assim, eu acho que a manchete pior audiência de todos os tempos é um fato, mas não explica o contexto. E aí era isso que eu queria trocar ideia aqui com vocês e saber o que vocês acham também. Tá bom? Continuamos de olho. Estamos de olho. Inscreva-se aqui no canal. Estaremos sempre juntos. Gostaram aqui do meu novo cenário? Estou no berço aqui vendo bate-papo BBB. E, enfim, beijo, tchau.